Fala galera, tudo bem? Tudo ótimo. E aí? Beleza? Beleza. Bom, gente, hoje nós vamos comentar a respeito de um negócio muito interessante, muito importante. É um ciclo de reprodução, tá certo? É uma fase de vida que a gente observa muito aonde? No filo dos selenterados e quinidários. Mesmo, professor? É. Quando a gente estudou os filos na sala de aula, lembra dos filos? Né? Poríferos, selenterados, plateumintos, nemeteumintos, anelídeos. Né? A gente estudou um pouquinho a respeito dos selenterados. E os selenterados, também chamados de quinidários, a gente viu um ciclo de reprodução. E esse ciclo de reprodução muito interessante, que vale a pena a gente comentar, né, que são observadas em plantas, né, algumas algas, tá, e nos animais também. No caso dos selenterados, principalmente, nos quinidários também, né, que é o ciclo haplodiplobionte. Ah, professor, dá licença. Haplodiplobionte, né? Também conhecido como alternância de gerações ou metagênese. Professor, o senhor está falando grego, o senhor está falando em alemão, chinês, russo. Não, são termos que a gente observa nas apostilas de cursinho, nos livros didáticos, né? Que a gente observa também em conteúdo digitais, nessas aulas que a gente tem agora de conteúdo digitais e tudo mais, nas plataformas, né? Mas é um ciclo interessante de ser explicado, comentado, já que vocês já viram isso nas aulas. O professor fez todo aquele esquema na lousa, né? Na fase assexuada, sexuada. Né? Então vale a pena a gente comentar a respeito desse ciclo. É um ciclo que envolve a fase N, haploide, e 2 Ns diploide num único ciclo. Haplo, diplo, bionte. Ok? E é interessante que dentro dos quinidários selenterados, né? Que você tem lá todas as classes, as 3 classes principais que envolvem o filo, né? Você tem os selenterados, você tem os sifozoários, né? Os sifozoários, né? Você tem os hidrozoários, você tem os antozoários, cada um com seus representantes principais. E a gente vai tentar explicar esse ciclo para vocês, vamos explicar, tentar não, nós vamos explicar esse ciclo dentro de um tipo de fase de vida interessante. É uma fase séssil, fixa e nadante também. No caso da Aurélia Aurita. Outra coisa interessante, pessoal, que vale a pena ser comentado, que dentro desse ciclo de alternância de gerações ou metagênese, existem 2 fases de vida. Uma fase de pólipo, fixo no substrato, que o professor, né, falou na sala de aula, que são a fase séssil, parada. E uma fase vágil, né, uma fase vágil de movimentação, de locomoção, né, de uma certa dinâmica, né, que a gente tem. É a fase nadante. Então, quando você fala em hidras, hidra, por exemplo, são fases sésseis. As hidras são sésseis, né? E nós temos uma fase de medusa, que a medusa é a fase nadante. É a fase vágil, nadante. Medusa é a fase de vida. Água-viva, tá, é diferente. Então, fase de medusa é a fase nadante. Água-viva é o bichinho. Não faça confusão com isso. A fase nadante, no caso da Aurélia Aurita, né, que é a água-viva bonitinha, que tem a fase nadante fixa, ela apresenta a fase nadante, que é a fase de medusa, e a fase fixa, que é a fase de pólipo. Né? E essas 2 formas de vida, fixa e nadante, formam então alternância de gerações, juntamente com a fase haploide e a fase diploide da reprodução. Ok? Então, pessoal, quando você estuda, por exemplo, esse tipo de reprodução, que eu já falei para vocês que você encontra em planta e algumas algas, como é que se tem início? Como é que começa, então? Vamos imaginar, né, a Aurélia Aurita.
águas-vivas, transparentes, que apresentam todos aqueles tentáculos, não é verdade? Né? Um sistema digestório característico, né? Não muito complexo, ok? E você tem o macho e tem a fêmea. É a parte sexuada de reprodução delas. Né? Então você tem a Aurelia aurita, macho e fêmea. Em certas reproduções sexuadas de águas-vivas, existe algumas que fazem uma reprodução fora do corpo, com a eliminação de gametas masculinos e femininos, externamente, e a fecundação externa. Gameta masculino e feminino se encontram, ovo ou zigoto. Existem algumas espécies que a fecundação é interna. Né? Então vamos imaginar o macho e fêmea de Aurelia aurita. Liberação de gameta masculino e espermatozoides, fecundação interna, algumas espécies é externa, que fique claro isso. Alguns livros apresentam os dois tipos. Pois liberação de ovo ou zigoto, dois N's que se encontram, não é verdade? Se encontram. Ovo zigoto, mais tarde esse ovo zigoto, com o passar do tempo, vira uma larva chamada de plânula ciliada, na água, fecundação fora do corpo, ovo zigoto, larva plânula. Tá entendendo aí? Ah, professor, eu acho que continua. Você não está no celular não, né? Tá, presta atenção. Bom. Aí essa larva plânula, ela é vágil e fixa-se no substrato marinho. Substrato marinho é o fundo. Fixo lá no substrato marinho. Fixando no substrato marinho, depois de alguns dias dá a fase de pólipo, a fase fixa, tá certo? A fase fixa de pólipo. A fase nadante vágil, as medusinhas liberam os gametas, fecundação, ovo zigoto, larva plânula, ciliada, fixação no substrato marinho. Fixou. Conforme o tempo vai passando, dá origem então ao pólipo, fase fixa de pólipo. E essa fase fixa de pólipo, ela se desenvolve, dando origem então a um pólipo mais adulto, que começa a liberar. Se você olha assim, você vê várias, umas sobrepostas às outras, começa a liberar então as éfiras. Éfiras são futuras medusinhas que se destacam do pólipo, né? Uma reprodução, instala-se uma reprodução assexuada então, N. Então o que acontece? Essas éfiras elas ficam nadando, ficam desenvolvendo e dando origem mais tarde a águas-vivas adultas, machos e fêmeas, completando o ciclo de reprodução. Então o que você observa nesse ciclo? Primeira coisa, reprodução sexuada e assexuada. Segundo, fase 2Ns e Ns. Né? E o que acontece depois? Esse ciclo continua, é constante, na fase nadante, né? E na fase fixa, na fase vágil e na fase fixa de pólipo, né? Completando o ciclo de reprodução de alternância de gerações. Então você pode reparar que existe uma alternância na fase fixa, na fase nadante fixa e na fase diploide e haploide também. Isso ocorre em plantas e algas também acontece. Tá? Então, essa fase de pólipo, quando se libera, se destaca as éfiras, né? Esse processo é chamado de estrobilização. Estrobilização. Tá? Então, vamos recordar então. Ciclo de reprodução da Aurelia aurita. Okay? Machos e fêmeas, o macho libera espermatozoides na água, a fêmea libera o óvulo, pode ocorrer uma fecundação fora do corpo, em ambiente aberto ou fecundação interna. Liberação do ovo, depois esse ovo forma-se ovo zigoto, que dá origem depois a uma larva plânula ciliada que fica nadando, ela é vágil, fixa no substrato marinho, fica presa no substrato marinho. Depois de ficar presa no substrato, conforme o tempo vai passando, prevalece e começa a aparecer, a surgir, a se manifestar
uma fase fixa do pólipo que cresce, se desenvolve como se fosse uma planta, liberando então mais tarde, sobrepostas umas às outras, com galinhos, as éfiras, que são futuras medusinhas, é como se fossem medusinhas bebês, baby medusas, tá certo? E essas éfiras mais tarde vão se transformar em medusas em águas vivas, adultas, machos e fêmeas, e essa liberação é a estrubilização, ok? Então você observa a fase sexuada e assexuada, dois N's, tá? E N dentro de um ciclo chamado de ciclo haplodiplobiante, metagênese ou alternância de gerações, ok? Muito interessante, acontece principalmente em selenteirados, a Aurelia aurita também, né? Como nós vimos, e a Aubélia também, que seria a liberação de medusas dentro desse caso em específico de alternância de gerações. Ok? Certo? Então tá certinho. Então deu para ter mais ou menos uma noçãozinha de alternância de gerações ou metagênese dentro desse aspecto básico e simples para vocês. Valeu? Dúvidas? Mande por escrito lá, professor. Coloca lá, escreve lá, gostou, não gostou, tá lá, certo? Abraço a todos, pessoal, queridos alunos do professor, que estão sempre no coração do velho, tá certo? Um beijo e até mais, pessoal. É Corinthians!